Só o fato de emular alguns jogos do Nintendo Switch seria fácil recomendar o RG556, novo portátil da Anbernic, mas eu queria ver de perto, testar o aparelho e ter certeza que todo o hype gerado por ele tinha razão. Afinal, um portátil Android com processador muito bom e 8 GB de memória RAM chama bastante a atenção mesmo. Estou com o RG556 há alguns dias e testei bastante coisa, da emulação do PS2 até a possibilidade de ligá-lo na televisão. Mas e aí? Ele é apenas mais um portátil da China ou realmente vale o seu investimento? Ficou curioso? Então vem comigo! A diversão está prestes a começar! E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês um review muito aguardado, não só por mim, mas por muitos de vocês também. É o novo Anbernic RG556, um poderoso portátil Android, tá? Mas antes de começar a entrar em detalhes sobre ele, deixa eu explicar algumas questões aqui porque elas são de fato muito importantes. Primeiro, que eu recebi da empresa da Anbernic. Segundo, é que eles mandaram pelo método antigo, como se fosse comprando no site oficial, ou seja, o envio não foi dentro do remessa conforme, que é a Digital Tax, né? Quando você compra no AliExpress, por exemplo, você já paga um imposto no momento da compra e recebe em casa sem precisar pagar mais nada. Como eles mandaram no método antigo, comprando como se fosse no site oficial da empresa, eu poderia ser taxado e fui taxado. E eles mandaram na etiqueta como game console, custando $35 e fui taxado em R$106. E eu não pedi para eles declararem $35, tá? Tudo isso partiu deles realmente, então é isso que aconteceu. Chegou aqui em casa em aproximadamente 19 dias corridos, poderia até ter chegado antes, porque eu demorei uns 2 dias para pagar a taxa, mas eu fui taxado em R$106 e eles mandaram como game console custando $35. Tem até uma imagem que eu tô colocando aí para vocês, né? Então é isso, 19 dias com a taxa paga, chegou aqui em casa e eu tô bastante ansioso para ver esse console de perto, até porque ele tem um processador muito bom, 8 GB de memória RAM, ele realmente promete ser bastante interessante. Então vamos lá, né, fazer a primeira parte de unboxing aqui. A caixa é bastante simples, né, o padrão da Anbernic na verdade, aquela caixa branquinha, sem muitas informações, bastante discreta também. É a versão preta, né, que eles mandaram aqui para o canal, mas tem a versão transparente, ela é azulada, mas é meio transparente, é bem bonito inclusive também. Mas vamos lá, deixa eu mostrar aqui o aparelho para vocês. Eu achei essa versão preta mais bonita, mas é claro, isso fica a critério de cada um de vocês. Um detalhe curioso, né, só antes de começar, é que eles mandaram também uma espécie de bag, ó, tá vendo esse bag aqui que tem um estofado de sofá da vovó? É bem bonitinho ele e cabe perfeitamente o aparelho, né? Ele, aliás, ele é projetado para esse aparelho aqui da Anbernic. Realmente bem bacana e pode ser uma ideia muito boa mesmo para quem gosta de viajar. Você pode colocar o console dentro do bag e algum cabo aí para você carregar e consegue levar onde você quiser sem a necessidade da caixa. Eu acho que pode ser uma boa alternativa para alguns de vocês e isso é vendido separadamente, tá? Bom, agora sim, mostrando o unboxing, voltando aqui, né, ao unboxing, olha só que bonitão, cara. Deixarei um pouquinho para cima a caixa e mostrarei para vocês o portátil. Ele é realmente muito bonito. Eu pelo menos gostei demais, cara. A pegada dele é excelente. 2 analógicos com Hall Sensor, ou seja, você não terá problemas com drift. Os 4 botões aqui, né, no padrão do Super Nintendo, né, o B, A, Y e o X, ou Nintendo Switch, enfim, seja como você quiser. Um D-pad que parece ser muito bom. Botão de menu, botão de home, select e start. Bacana, tela de 5.48 polegadas, aliás, tela OLED é super bonita também, vocês vão ver quando eu testar alguns jogos aqui para vocês. Ele tem sistema Android e além disso, é claro, todo atualizado, tudo bonitinho, muito bem projetado e otimizado também. É um ponto de destaque sem dúvida nenhuma. Na parte de baixo do aparelho nós temos aqui uma entradinha para fone de ouvido, USB tipo C e aqui, ó, tá vendo? Deixa eu tentar tirar aqui.
é para vocês colocarem um cartão micro SD. Ele tem 128 de armazenamento interno, né? 128 GB. Para mim já está ótimo, tá? Mas caso você queira colocar, sei lá, um cartão de 512 e lotar de jogos, dá para fazer por aqui também. É um ponto de destaque que vai agradar muitos de vocês, né? Bom, além disso, aqui nessa outra parte aqui, né, na parte superior do aparelho, nós temos os botões de ombro e gatilho. Aqui já está no padrão do Xbox, né? Curioso porque ó, RT, RB, LT e LB. Botão de liga e desliga, também mais e menos em relação ao volume, uma saidinha de ar aí para você não ter problema com o aquecimento do console e também, é claro, algumas informações na parte de trás do aparelho. Mas é um modelo, bateria, esse tipo de informação. Aliás, bateria de 5.500 mAh, tem informações, né, especificações técnicas na descrição do vídeo para quem tiver mais interesse em relação a isso. Além disso, é claro, né, o link de compra no AliExpress e também no site oficial. Coloquei aí no comentário fixado, na descrição do vídeo, para vocês terem uma ideia melhor. Só queria destacar aqui, ó, que o gatilho, ele é bem maleável, tá vendo aqui, ó? Eu acho que dá para ver aí na câmera. Ele é bem maleável, isso aqui é legal para jogar games de corrida, por exemplo. Você vai apertando e vai acelerando o carro. Para jogos de luta, talvez atrapalhe um pouquinho, pelo menos algumas pessoas têm esse problema. Mas aí nesse caso, eu recomendo vocês colocarem o botão de chute forte, por exemplo, soco forte, nessa opção aqui ao invés do gatilho. Eu acho que será mais produtivo, mais interessante para jogos de luta. E como nós estamos falando de um aparelho que baseia-se na emulação, você pode configurar o controle do jeito que você quiser. É só dar uma pesquisadinha nas opções do próprio emulador e você consegue fazer essas alterações, né, dos comandos nos botões do aparelho. Mas é apenas uma dica, é claro que cada um tem uma maneira e um jeito de jogar, né? Bom, nós podemos ver aqui que a ergonomia dele é muito boa também, a pegada no caso facilita demais, não cansa a mão, realmente bastante interessante. E um detalhe que eu achei bem curioso é que eu imaginava que um portátil poderoso desse, ele seria pesado e não é. Ele é um portátil leve, o material é de plástico, né? Não é de metal, então isso deixa o portátil bastante leve, viu? É realmente surpreendente. E pelo que ele pode te entregar, ele consegue rodar até Nintendo Switch. É um aparelho leve e fácil para você levar, com um bom tamanho de tela, uma tela lindíssima, realmente bastante surpreendente. Agora eu vou ligar aqui o aparelho, mostrar o sistema e, é claro, o desempenho dos jogos também. Bora lá! E olha aí, rapaziada, iniciado aqui o sistema, né? Tem aquela animaçãozinha padrão da Ambernic, né? Mas tudo bem. Android 13, tela com toque de tela, evidentemente. Configurações, eu já coloquei em português aqui para facilitar, mas é um Android, basicamente é como se fosse um celular Android que vocês conseguem mexer aí tranquilamente, tá? Já tem alguns emuladores instalados, não fui eu que instalei, não veio jogos, mas os emuladores já estão instalados, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso e basicamente também sejamos bem sinceros, né? Se faltar algum emulador é fácil de resolver esse problema, porque afinal de contas é só vocês baixarem o emulador e aí sim vocês instalam no sistema e pronto, problema resolvido. Pelo menos para mim isso não é um problema. E um outro detalhe legal, rapaziada, é que vocês podem usar o aparelho assim, né? No estilo celular, digamos assim, usando o Android, ou então tem uma espécie de front-end que vocês apertam esse botão aqui que tem o logo da Ambernic e tem acesso, olha só que bacana. Bom, vai pedir algumas orientações, mas também não tem segredo não, ó. Vocês conseguem ver aqui os consoles que estão disponíveis e tal. Eu achei bem interessante, cara, com sinceridade, é bem bacana, bem interessante mesmo e pode ser bastante útil para alguns de vocês, né? Tem aqui os emuladores que estão disponíveis nesse front-end, mas assim, é claro, você precisa configurar, precisa colocar os jogos, tudo isso, mas ele pode ser bem legal, né? É bonitinho também, apesar de que é simples, né? O fundo de tela aí, colorido e tal, mas é bonitinho, eu sinceramente gostei. Prefiro usar no modelo padrão aqui, selecionando os próprios emuladores, tá? Mas, é claro, isso fica a critério de cada um de vocês. Lembrando que ele tem uma CPU T820 e 8 GB de memória RAM. Então, com isso, começarei mostrando aí o desempenho do Nintendo Switch. Vamos lá!
E olha aí, rapaziada, a emulação do Nintendo Switch, eu admito que fiquei bastante surpreso. Ela não é 100% não, tá? Então se tiver alguém falando aí que é 100%, que é praticamente um Nintendo Switch, não é. Mas é uma ótima emulação. Talvez, se você for manjador aí dos Paranauê, entender bastante de emulação, você consegue fazer uma configuração específica para cada jogo e tentar, digamos que, extrair o melhor desempenho para cada uma dessas opções, tá? Mas, de uma maneira geral, eu achei que a emulação do Nintendo Switch é muito boa. Se liga aí na gameplay. E olha aí, rapaziada, só uma pequena pausa na emulação para mostrar o que mais vem na caixa, tá? Se não eu esqueço, o pessoal fica bravo. Isso aqui é aquele isoporzinho que você coloca no aparelho para proteger a tela, especialmente a tela, né? Tirando esse plástico, nós temos aqui uma película. Eu super recomendo que vocês coloquem essa película, tá? Tem um tutorial no canal, mais uma vez, né, falando sobre isso. Tem um tutorial no canal ensinando a colocar a película no Nintendo Switch, mas o processo é exatamente o mesmo, tá? Então use aquele tutorial como base, tá aqui no canal, é só dar uma pesquisadinha que vocês encontram facilmente e coloquem a película, seja lá em qual for o portátil de vocês. Se chegar uma película junto, coloque, porque vale muito a pena, evita que você risque a tela do aparelho. E se riscar depois para trocar, sei lá,
como é que vocês conseguem e também o valor de uma tela nova, tá? Inclusive esses dois lencinhos aqui são exatamente para isso. Dá uma olhadinha nesse tutorial no canal que tá tudo muito bem explicadinho. Aqui nós temos um tutorial, aliás, um tutorial. Aqui nós temos um manual, né, um folhetinho que serve como manual de instruções, tem algumas dicas aqui, né, sobre os botões, algumas dicas para vocês ligarem o aparelho, os botões, né, as funcionalidades, enfim, está em chinês e também em inglês, mas dá para entender aí perfeitamente sem nenhum problema, é bastante simples, tá? Então tem algumas informações no manual e é claro que nós temos também um cabinho para vocês carregarem o aparelho. USB tipo C, né, que é para vocês conectarem no aparelho, e também, é claro, USB padrão para vocês usarem um carregador. Lembrando que eu já fiz um review aqui de um carregador inteligente que ele entrega a energia correta para cada um dos aparelhos, tá? Também está aqui no canal, dá uma olhadinha sobre isso, que eu acho bastante interessante. É obrigatório? Não, não é, mas pode ser uma boa alternativa para vocês carregarem esses portáteis da China. E agora sim, bora lá continuar com mais testes e gameplays. E mais um console testado aí, rapaziada, desta vez é o PS2. Aqui a emulação é muito boa realmente, até dá algumas engasgadas aqui ou acolá, mas de uma maneira geral, cara, a emulação é excelente, é totalmente jogável. O God of War, que talvez seja um dos mais pesados do PS2, ele roda muito bem. Ele ainda não fica lá travado na sua, digamos que, velocidade máxima, mas na boa, cara, falar que isso daí é lento é não entender nada de emulação, né? Para mim é totalmente jogável, sem dúvida nenhuma. E tô aproveitando aqui para falar um pouco mais durante essa gameplay do Gran Turismo, porque tem uma música de fundo e certamente ela me daria problemas com direitos autorais. Mas, para resumir a emulação do PS2 aqui no aparelho, ele roda muito bem, levando em consideração os jogos mais pesados e aqueles games em 2D, jogos de luta do PS2, meu irmão, fica tranquilo, o que estiver disponível na lista de compatibilidade do emulador, esse aparelho aqui dá conta do recado, porque ele é realmente muito bom. Agora sim, deixarei rolando um pouco mais de gameplay com outros testes também. E olha aí o Zelda do 3DS, rapaziada, como esse jogo é lindo. Eu admito que eu preciso parar e realmente jogar ele pra valer, né? Eu zerei lá no Nintendo 64 e ainda não zerei essa versão aqui do Nintendo 3DS, mas o jogo é lindíssimo, cara. Graficamente a Nintendo fez um trabalho espetacular. Poderia até lançar essa mesma versão para outros consoles da empresa, né? Evidentemente que a Nintendo não ia lançar isso nunca para outras plataformas, mas para outros consoles da própria empresa eu acho que poderia, porque o trabalho foi muito bem feito.
E uma notícia muito boa para quem gosta da emulação do PSP. Aqui estou jogando o God of War do PSP, que é o mais pesado do console, na velocidade total e ainda usando 3x, ou seja, com 3 vezes a resolução padrão do console. E tá rodando lindamente, então assim, quem quiser jogar o PSP tem um console absolutamente perfeito para isso. Bem melhor inclusive do que o próprio PSP. Round 2. Fight! You win. E como já era de se imaginar, rapaziada, o aparelho tem um bom processador e 8 GB de memória RAM, né? Então, jogos nativos do Android, como o Horizon Chase, por exemplo, ele roda perfeitamente sem nenhum problema, tá? Outros games, COD Mobile, Genshin Impact, também vão rodar aí sem muitos problemas. A questão mesmo é a configuração do controle. Alguns jogos nativos do Android não aceitam controles externos. O próprio Genshin Impact é meio chatinho para isso, é difícil encontrar aí um controle que seja compatível. E tem aquelas gambiarras de alguns aplicativos que conseguem fazer o mapeamento disso. Mas o potencial desse aparelho para jogos Android é sensacional. Dá para você jogar muita coisa, seja com o controle físico ou então mesmo com o próprio toque de tela, né? O aparelho tem toque de tela, então você consegue jogar aí lindamente sem problema nenhum também. E agora testando o Xbox Cloud Gaming, né? Para quem é assinante do serviço da Microsoft, consegue jogar os games do Xbox diretamente de um aparelho Android, como no meu caso aqui, estou rodando nesse novo portátil da Anbernic. E o desempenho é excelente, tá? A única questão é que quem conhece o serviço da Microsoft sabe que você precisa de uma boa conexão com a internet. Se você não tiver uma boa conexão, certamente vai dar um gargalo aí. Agora, se a conexão for boa, razoável, né, pelo menos o suficiente aí para conseguir jogar o Xbox Cloud Gaming, não vai ter problema nesse aparelho porque ele funciona muito bem. Então, assim, na boa, é mais um ponto positivo.
E antes de finalizar, rapaziada, é claro que eu ia testar na TV, né? E para isso você precisa de um cabo que seja USB tipo C e HDMI. Basta você conectar o USB tipo C no aparelho e o HDMI na sua televisão e você consegue jogar normalmente na TV ou então em um monitor. E como ele tem Bluetooth, dá para você parear um controle Bluetooth e ainda jogar também na televisão. Sensacional, hein? É um console portátil que pode se tornar um console de mesa caso você esteja precisando de um console híbrido. Muito bom esse aparelho, realmente fiquei bastante surpreso. Tem um ótimo desempenho, a pegada do controle, né, do aparelho também é muito boa, a ergonomia, o acabamento eu achei excelente, os analógicos são muito bons, os botões, gatilhos, enfim, é sensacional. Eu acho que talvez seja o melhor ou então o mais interessante console portátil da Anbernic. O mais potente ainda, pelo menos por enquanto, continua sendo o Win600, que já tem review aqui no canal. Mas essa versão aqui, esse console, talvez eu acho que seja o mais interessante da empresa nesse momento, viu? Realmente fiquei bastante surpreso, já esperava bastante coisa dele e ele entregou até mais do que eu imaginei que pudesse entregar. Dá para jogar Game Pass, dá para jogar alguns games do Nintendo Switch, PS2, Nintendo Wii é praticamente perfeito, jogos antigos, cara, PS1, Dreamcast, Neo Geo, tudo isso é mais do que 100%. Até o PSP, eu joguei o game mais pesado do console, que é o God of War, com uma resolução 3 vezes maior do que o próprio PSP, ou seja, ele é 300% melhor que o PSP da Sony. Tudo bem, já é um aparelho portátil mais antigo, mas é só para vocês terem uma ideia do potencial desse novo RG 556, realmente muito bom portátil da Anbernic. Deixarei informações técnicas na descrição, também é claro o link de compra aí não só no AliExpress, mas também no site oficial, lembrando que comprando no site oficial você consegue ao menos tentar escapar do remessa conforme, eu falei sobre isso no comecinho do vídeo, beleza? Então é isso aí, rapaziada, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí de mais uma análise de portáteis aqui no canal, e por hoje é só, quem sabe aí eu ganho um like e uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.